Olá, brilhantes! Sejam bem-vindos para mais um episódio especial do Jinko Cast. Hoje nós estamos com um tema aqui super importante para todos nós. E o tema é como organizar suas finanças e fazer o seu dinheiro trabalhar para vocês. E o melhor, estamos aqui com a plateia aqui de Hyogo, de Itami, de Yamagasaki, que são os nossos funcionários, né? E agora amigos, tá? Estamos aqui com 20 participantes para poder aprender junto com eles. Então, é isso aí, roda a vinheta! Hoje temos dois convidados. Primeiro, quero apresentar para vocês o William Correia, né, que é um exemplo de disciplina e organização financeira. O William, ele é nosso funcionário, ele trabalha em fábrica, né? E mesmo com essa rotina puxada, ele consegue organizar a sua vida financeira de uma forma brilhante. E nesses anos, ele tem se dado aos estudos e conseguiu uma formação acadêmica sólida, né? Tem graduação em gestão de recursos humanos, pós-graduação em macroeconomia e o portfólio de management, é isso, né? E MBA em planejamento financeiro e familiar, né? E ele vai nos contar um pouco como fez isso na prática. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui que tirou o seu dia de folga para vir atrás de conhecimento, de aprender alguma coisa. Espero que a gente possa passar para vocês alguma coisa, alguma visão que talvez vocês não estejam tendo ou que possa complementar o que vocês já vivem no dia a dia. Como o Tago disse, eu tenho essa formação, eu estou terminando a pós-graduação agora, mas fiz o MBA, sou faixa preta de jiu-jitsu também, a arte marcial já mais de 20 anos dedicada à arte marcial. E me trouxe essa disciplina. Então, eu vou tentar trazer para vocês o que a gente pode extrair da fábrica, que visão a gente pode ter da fábrica. Ter a fábrica como um veículo para a gente atingir os nossos objetivos e não, sabe, aquele negócio de tô indo lá fazer uma função. Então, o que a gente pode direcionar a nossa mentalidade, a nossa visão para crescer, utilizar a fábrica como essa ferramenta para a gente chegar no nosso objetivo. Legal. E temos aqui também Tamiko Oshiro, japonesa, que fala o português, gerente de negócios do Banco do Brasil no Japão, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, né? Ela vai trazer algumas ideias, insights para complementar a nossa conversa. Seja bem-vinda, Tami. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos. E, olha, muito feliz. Primeiramente, quando eu recebi o convite, eu pensei, mas eu vou lá, vou falar de quê? Fica essa dúvida, né? E se eu vou participar, eu quero realmente colaborar, que vocês aproveitem esse horário. Não tenho a pretensão de falar, não vim aqui para ensinar. Eu acho que seria muito importante a gente aproveitar esse momento de conversa, o que eu puder passar com a minha experiência pessoal desse todo tempo que eu estou trabalhando no mercado financeiro aqui no Japão. E, esqueci, e o porquê eu, japonesa, o Tago-san falou. Na verdade, olha, eu sou uma japonesa que, por um destino do meu pai, assim, ele escolheu ir para a Argentina quando eu era pequena. Eu me criei na Argentina, eu praticamente me considero argentina. Mas como eu trabalho numa empresa brasileira, para mim é difícil falar que eu sou argentina. Uma para os meus colegas de trabalho que quando chega a Copa, de 4 em 4 anos eu tenho que ficar assim, não posso abrir a boca. E quando a Argentina ganha, tem que falar, sabe, comemorar baixinho. E também acontece com os clientes que se eu falo Argentina, eles ficam olhando. Mas o que uma argentina faz no Banco do Brasil? Então é mais fácil. Eu sou uma japonesa que fala português e tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa brasileira e graças a isso também estar hoje aqui com vocês. Então, eu espero que esse tempo que a gente vai compartilhar seja muito proveitoso para todos nós. Eu também já estou aprendendo muitas coisas com vocês. Primeiramente, estou bem surpresa de ver assim um público bem jovem.
Eu esperava, minha imagem era que aqui em Osaka e em Hyogo, as pessoas da comunidade eram já de uma certa idade, aquelas pessoas que vieram na primeira leva da imigração. Mas não, aí é muito, muito legal. E mais legal que vocês todos estão falando com muita sinceridade, que estão bem, que estão gostando. Teve até, algum de vocês falaram, não, vou ficar até o final da minha vida na Jinko. E achei bem autêntico. Então, muito, muito feliz de estar hoje aqui. Muito bom. Nossa rival só no futebol, agora nossa eterna aliada, né? Representando o nosso Banco do Brasil, olha só. E vamos lá, vamos começar, vamos direto ao ponto. William, você tem uma jornada incrível de trabalhar em fábrica, eu já conheço você da época dos tatames, né? Então, você conseguiu aplicar tudo isso na sua vida, mas como que você conseguiu organizar suas finanças, né? Como que você põe isso na prática e como você consegue levar isso tão a sério? Então, vamos começar. Eu já vim para o Japão algumas vezes, já, assim, não sei, alguns de vocês já fizeram esse... Venho, junto dinheiro, volto para o Brasil, não dá certo, então fica nesse correndo atrás do rabo durante muito tempo. A gente não tem conhecimento, a gente vem, faz as mesmas coisas, tem os mesmos resultados. Então, dessa última vez que eu vim, eu tive um ponto de virada, assim, que foi o nascimento da minha segunda filha. E foi época de pandemia, eu vim para cá, aquela incerteza, eu falei assim, eu não posso correr mais o risco, já não tenho mais tempo hábil para isso, eu preciso de alguma coisa que vai me alavancar. E eu deixei alguma coisa no caminho, eu quis retomar aquilo que eu tinha perdido, aquela vontade, porque todo mundo vem para cá com um objetivo. Então, eu tive que resgatar qual era o meu objetivo quando eu vim para cá. A gente chega aqui, a facilidade, o poder de barganha, a gente pode comprar tudo, pode ter tudo, a gente acaba se acomodando. Então, eu quis retomar o que eu preciso, de onde eu preciso sair para poder chegar a algum lugar. Então, com isso, eu tive que começar primeiro o estudo. Fui atrás de conhecimento, ler muitos livros. Em 3 anos, não é por números, mas leitura vai te dar insights, ler sobre biografias de pessoas que deram certo, para você poder entender a mentalidade. Por que a pessoa deu certo? E aí a gente consegue, pelas nossas experiências, chegar em um ponto comum, falar, olha, isso pode me ajudar, eu posso fazer desse jeito. Então, resolvi fazer uma pós-graduação, comecei com MBA em Planejamento Financeiro, me apaixonei, assim, pelas finanças, pelo gestão de tempo, comportamento, e eu fui agregando a minha disciplina, a minha vivência com arte marcial, jiu-jitsu, essa disciplina, esse buscar toda vez, todo treino, você buscar uma melhora gradual, falar, esse passo é importante, não importa se é pequeno, não desprezar cada passo, por menor que seja, porque a gente tem um objetivo, a gente precisa dar um passo, a gente tem que se preocupar sempre em dar um passo a mais. A gente não tem que se preocupar de chegar logo, você tem que se preocupar em caminhar. Se você parar, então você precisa ter o conhecimento para você ter clareza. A gente às vezes não sabe o que fazer, você pega a matemática, você nunca teve acesso. 1 mais 1, você vai aprender como? Aprendeu, você tem clareza, você bateu o olho, você sabe o que fazer naquele momento. Então, eu fui buscando, eu tinha problemas, eu buscava o conhecimento. Hoje a gente tem um celular, tem muita informação que a gente pode aprender qualquer coisa. Então, se você tem um problema, busca nas pessoas que já resolveram esse problema, que você não precisa ficar quebrando a cabeça. Então, eu comecei a utilizar isso na minha vida. Todo dia, tentar ser melhor, estudar e tentar trazer isso para o nosso contexto. Que conhecimento que eu preciso para evoluir? E disso, eu aprendi que a forma como eu estava vendo o meu emprego, o meu trabalho era diferente. Eu acordava, nossa, tem que acordar de novo e trabalhar. Não tinha uma motivação. Então, quando eu defini um objetivo, o que é você definir alguma coisa? Eu defini que eu tenho que ser o melhor que eu posso ser. Eu não estou aqui a passeio. Então, o que eu defini? Eu defini uma coisa, você deixar todas as outras. Você não, a sua escolha é essa. Deixa todas, aproveita os momentos que você tem para evoluir. Então, a fábrica eu comecei a enxergar como o veículo.
eu comecei a prestar atenção na produção, como eu posso aprender com uma linha de produção, como funciona, como o sistema de Kanban, como o Kaizen, como a cultura... Eu comecei a capturar coisas que a cultura pode me agregar e aplicar no meu dia a dia. Então, você tendo essa visão, enxergando a fábrica de outro jeito, a sua motivação é outra. Então, você vai adquirindo conhecimento e transferindo isso para a sua vida. E você vai percebendo que o caminho, muitas vezes a gente quer as coisas a gente não espera maturar. Tudo tem o seu tempo. Se você sabe que você está no caminho certo, é isso que é importante, você saber o caminho que você está percorrendo. E uma coisa... Perdão, tá. Porque às vezes a gente tem um objetivo, só que se você não souber se o caminho está certo, então eu aprendi o quê? A metrificar isso, ó, um checkpoint. Aqui, que eu preciso ajustar. Até aqui eu preciso estar nesse... isso, está faltando, o que eu preciso? Então, você buscar o conhecimento para ir adquirindo, e é com o tempo, não tem jeito. Você fazendo, não tem como você falar como você fez. Não sei, eu fui fazendo, fui buscando. Você só vai saber o como fazer depois que você faz. Antes você não consegue. Eu tenho uma observação e uma pergunta, porque assim, geralmente, quando nós queremos fazer uma receita, a gente vai atrás, né? Mas quando nós queremos juntar dinheiro a empreender, poucas pessoas vão atrás desse conhecimento, né? Você pega um livro de receita e quer fazer seu bolo. Agora, você quer fazer a sua vida e você não procura. Então, tem muito isso. Porém, hoje nós estamos num mundo com muitas informações. Como que você filtra tudo isso? Qual informação é boa e como que eu sei que é ruim? Como que você divide o seu tempo? Bom, primeiro eu separo, eu pego o meu objetivo. Então, o que você quer aprender? Vamos supor, eu quero montar um restaurante. Então, a pessoa vai, a maioria das vezes, o que ela faz? Ela pega, junta o dinheiro, abre o restaurante. Aí entra o primeiro cliente, ela não faz a mínima ideia do que fazer. Então, independente do negócio que você quer abrir, que se você realmente quer empreender, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores que empreender todo mundo pode, mas não é para todo mundo. Você pode, com um planejamento, você consegue prosperar dentro da fábrica. Eu, no momento, eu não penso, eu sou feliz com a minha rotina, eu vejo a minha prosperidade na fábrica e eu busco agora, com essa ajuda que eu tive, com conhecimento, tentar ajudar as outras pessoas a também enxergar o caminho. Quem enxerga tem que guiar quem não está vendo o certo caminho. A nossa missão é essa, a gente tem que procurar ajudar as pessoas que precisam daquela sua informação, daquele direcionamento, e você vai buscando conhecimento para o seu objetivo. Se você não tem objetivo, informações são só informações, são dados. Você pode saber muito de muita coisa, mas se essas coisas não tiver uma conexão, talvez se você ir no show do milhão vai te adiantar. Você pode ganhar um prêmio, mas como essas conexões vão fazendo sentido no seu contexto. Às vezes você assiste um vídeo super inspiracional de pessoas que deram super certo, mas você não traz para o seu contexto. Você fala, eu preciso trazer... ninguém cresce sozinho, eu preciso de uma equipe. Mas no começo você é sozinho. Não adianta você trazer o contexto daquela pessoa para falar assim, eu preciso fazer igual ela. No início, você tem que trazer as informações e trazer para o seu contexto. Fazer esse exercício, você vai errar. Então, tem uma coisa que eu marco aqui, que é repetição progressiva. Pegar os pontos negativos, corrigir, pegar os pontos positivos e melhorar. Fazendo isso todos os dias, em qualquer aspecto da sua vida, você vai perceber a melhora. Então, é a repetição progressiva, cada vez mais. Pega os pontos negativos, corrige, pega os pontos positivos e melhora. E continuidade. Disciplina para fazer. Legal. E para as pessoas que estão participando hoje, pessoas que estão nos assistindo hoje, nós vamos ter um presente, né? Que é um e-book que você me forneceu. E eu acho que quando você montou esse e-book, você tinha já na sua cabeça o processo de orçamento, né? Como que você planejou isso aí? Então, vamos lá. O orçamento,
Primeiro, o primeiro passo que eu vejo quando você quer colocar a sua vida em dia, você tem que saber a sua atual situação. Então, o que você pode fazer de prático? Pegar um papel, divide e coloca todas as suas entradas, todas as suas saídas, seus custos, aluguel, custo de contas, tudo que é certeza que você tem que pagar, que é aquele custo que você vai ter, é certeza, não importa quanto você ganha, aquele custo é fixo. Colocou, então aí, a partir disso você vai ter alimentação, essas coisas é custo fixo? Não, porque você pode... hoje eu vou comer frango, ao invés de gastar 2.000 com carne, com frango. Você pode pensar que é escassez, mas muitas vezes você tem que fazer isso, ajustar, até você poder chegar num padrão. Então, a primeira coisa é descobrir qual é o padrão de vida que você está vivendo. Muitas vezes, vocês estão vivendo num padrão de vida acima da sua geração de riqueza. Então, primeira coisa vai fazer o orçamento como? Ver quanto que eu vou gastar comparado à minha geração de renda. Minha geração de renda é tanto, então eu tenho meus custos fixos e aqui são os meus gastos. A partir daí, essa diferença, você gera tanto e aqui são seus gastos. Você acha que vai ter alguma geração de riqueza? Então, o que você tem que fazer não importa o quanto você ganha, ajusta ao seu salário, ao seu rendimento. Que essa diferença é o seu enriquecimento. Enriquecer é simples, não é fácil, mas é simples. É o que você ganha, você tem que gastar menos do que você ganha. Essa diferença é o seu enriquecimento. Então, a partir daí, você vai ter que planejar. O orçamento é isso, você vai pegar isso e a partir daí começar a criar um plano. E tem uma coisa que eu acho que acontece muito com a nossa comunidade, que nós temos um padrão de vida no Brasil, né? Que é o que faz com que a gente venha para o Japão, tá? Ou seja, ela não era boa. Porém, quando nós viemos para o Japão, nós temos o nosso primeiro salário, nosso segundo, e ele é um montante bom. Eu acredito que é nesse momento que a gente acaba elevando o nosso padrão. E a gente esquece o padrão que a gente vivia no Brasil. Você acha que isso atrapalha muito? Ou você acha que tem alguma coisa que nós possamos fazer para a gente se manter um pouco mais humilde no nosso padrão? Então, vamos lá. Atrapalha demais. Quando a gente chega aqui, chega no Brasil e você sabe, o problema de você conhecer alguma coisa boa é que depois você voltar para coisa ruim é difícil. Então, um exercício assim, ó, vamos tentar fazer provocações para a gente ver se a gente está incorrendo nos vícios assim da comunidade, sociedade. Você tem o iPhone 14, aí tinha o 13, aí passou pro 14, o 15, o 16. Só que o 10, ele já te fornecia todas as opções que você precisaria para viver, mas você quer sempre... Tá, então aí você pergunta, pô, cadê meu dinheiro? Aí você vai ver, tá ali, ó, tá no celular, tá naquilo que você não precisava, tá naquela roupa que você tá no armário que você ia usar, que você nunca nem tirou do armário. Então, quando a gente recebe um montante muito grande, a gente não tem educação financeira, esse é o problema. O brasileiro não tem educação financeira, a gente não tem esse aprendizado na escola, a gente não lida com isso. Eu não coloco a culpa nos meus pais, porque eles também não tiveram. E a gente reflete muito esse comportamento. Tem um dado do IBGE no Brasil que 78% das famílias brasileiras são endividadas. 78% é muita gente. É praticamente quase 80% quase todo mundo. Então você imagina que isso é a falta de educação financeira, porque nós não temos uma relação saudável com o dinheiro. Quantas pessoas vocês conhecem ou conheceram que caiu o salário, no outro dia o cara tá pedindo vale, ou caiu o salário, o cara tá doido para gastar, parece o dinheiro, parece uma batata quente na mão, o cara tem que se livrar de qualquer jeito. Então, não deixar... A primeira coisa é ter a consciência da sua relação com o dinheiro. É saudável ou não é saudável? O que eu preciso melhorar? Então, muitas vezes a gente não tem uma consciência de que você está tendo uma má gestão do seu dinheiro. Então, eu queria que vocês entendessem, primeiramente, o que eu posso fazer para melhorar os meus gastos?
fazer uma pergunta, eu preciso disso? Não deixar o pensamento de, cabe no meu bolso, cabe na parcela, Esse é um pensamento destrutivo, não é um pensamento saudável. Então, eu preciso disso agora? Você vai estar abrindo mão de desejos imediatos para você pegar recompensas muito mais poderosas lá na frente. Então, a partir do momento que você instala isso na sua cabeça, você começa a perceber que o ganho a longo prazo vai ser muito maior. Nós vamos voltar para você, mas pegando um gancho do que você falou, a gente tem... Eu lembro, né, que na época eu tinha conta no Banco do Brasil e era formidável. Por quê? Eu tinha um acesso um pouco mais difícil. E eu pus na minha cabeça que aquela conta era a conta que eu ia juntar dinheiro. Então, eu nunca tirava dinheiro de lá. Porém, quando eu deixei de fazer isso e deixei só no banco japonês, o acesso ficou muito fácil. Então, precisava de 50 mil, ia lá, tirava 50 mil. Passava do orçamento, ia lá, porque fica fácil, né? Você vai lá no caixa eletrônico e tira de novo. Né? Então, quando eu trabalhava com o Banco do Brasil, e é um dos motivos, né, da Tami estar aqui, porque eu acredito que é importante nós termos, né, essa segunda conta. Né? Não sei como que é também a realidade hoje dos brasileiros, né? De ter essa conta no Banco do Brasil como uma forma de captação, de juntar, né? Como que está hoje a comunidade brasileira em termos de conta bancária? Bom, eu particularmente percebo que falta muito, isso que o William está contando agora, as pessoas estão muito imediatistas, querem um retorno logo, ou estão vendo aquelas informações do Brasil, paga 2 dígitos de rendimento, ou sabe, aquela solução que a pessoa que falou no Instagram, no YouTube, mas o primeiro, o mais importante, é ver a realidade nossa aqui do Japão. Primeiramente, quanto que eu tenho de rendimento, quanto que eu ganho por mês e quais são os meus gastos. E a partir disso, isso até é uma coisa muito recomendada aqui no Japão, você tentar procurar sempre guardar porcentagem sobre esse valor de entrada que você está tendo por mês. Por que porcentagem? Porque aí acontece muito que, sobretudo, quando as pessoas trabalham em empregos que a questão sazonal incide muito, tem épocas que você trabalha muito, faz muita hora extra. Então, também, o salário vem aquele salário acrescido, né? E aí a pessoa, nossa, esse mês ganhei 100 mil a mais. Vou gastar esses 100 mil, porque eu mereço. Só que no mês seguinte, voltamos à realidade do salário menos 100 mil. Só que eu já me acostumei a gastar, sentiu, sabe, aquele gostinho de ter isso, daqueles gastos extras. E aí é muito difícil a gente voltar. Então, sempre pensar em porcentagem. E a primeira coisa, eu sei, é difícil, ainda mais hoje em dia, com o Japão, que sempre se falou que não tinha inflação, e é mentira. A gente vai no mercado, não é? Só falta a senhora com a maquininha de manhã, remarcando os preços. Mas sempre tem um valor que a gente consegue deixar à parte. Então, deixa esse valor no início. Antes de começar a fazer as contas, receber o salário, já separa esse valor, faz sobrar. E após, vocês fazem os acertos, pagam as despesas mensais. Sobre o que o Tago-san falou, muito, muito importante. Procurem separar aquela conta que vocês utilizam para recebimento do salário e os gastos do dia a dia e, à parte, uma conta que seja somente para guardar, de poupança. Tá? Isso seja no Japão, no Brasil, mas por quê? Porque se eu deixo tudo junto, eu vou colocando, vou tirando, chega uma hora que eu perdi o controle. Agora, se eu deixo separado, essa conta é só para poupar, eu consigo ver. E como esse saldo ele vai aumentando, tá? Então, isso aí é muito importante. Isso é até aconselhado aqui, as donas de casa japonesas, que vocês sabem que são as que levam a administração das contas domésticas, elas fazem isso. Então, tem uma conta para os gastos e tem uma conta para guardar, para poupança. Legal. Vamos lá. William, quando você, né, vamos tentar ali, você montou seu e-book, tudo, você, nesse processo, tá, de
de estudos, você usou alguma ferramenta, algum aplicativo que você poderia indicar aí para as pessoas? Sim. Ó, primeira coisa que, não sei o nível de entendimento de tecnologia de cada um, mas a tecnologia, a gente tem que entender a ferramenta como um potencializador de alguma tarefa que a gente está fazendo. Então, se você tem dificuldade para fazer uma planilha, pega um papel, não tem problema. Papel vai servir como uma ferramenta. Se você tem... Mas, assim, o papel, a gente não vai poder levar ele para todo lugar. O celular, agenda, a importância de uma agenda, gestão de tempo. Mas de ferramentas, você tem facilidade com planilhas, use planilhas, inteligência artificial, gráficos, essas coisas. Quanto mais coisas você aprender a utilizar as ferramentas, se exponha às ferramentas. Veja se faz sentido para você. Eu utilizo qualquer coisa de ferramenta. Surgiu uma ferramenta de inteligência artificial. Eu estudo praticamente livros e inteligência artificial, porque ela me ajuda a concatenar os pensamentos, fazer com que eles façam sentido para mim. Eu utilizo cada vez mais a inteligência artificial para me ajudar a estudar, a aprender, a entender. Outras ferramentas de celular, de banco, os bancos hoje têm várias ferramentas que cada vez mais eles têm que te dar ferramentas para facilitar a sua vida. Então, procura utilizar ferramentas. O banco que você tem, o aplicativo, te oferece uma ferramenta, começa a se expor a ela, para você ter o domínio. Quando você pegar porque isso são testes que as empresas fazem. Quanto mais você usar, mais elas vão te ajudar no seu dia a dia. Então, às vezes, você pega uma ferramenta que... Falou, nossa senhora, negócio, olha, preciso fazer tal coisa. Pega uma ferramenta de lembrete. Ó, surgiu um push-up aqui, uma notificação aqui, precisa fazer alguma coisa, uma ferramenta... Eu tenho um calendário de hábitos. Eu tenho hábitos que eu tento melhorar e eu tenho um calendário. Eu tenho lá, cada hábito que eu faço no meu dia, eu faço um check lá no meu aplicativo. Então, se eu fosse pensar, quem que vai... Mas tem... Para tudo que você precisar de ferramenta, tem. Então, você tem o seu objetivo, você quer melhorar em tal área, procura uma ferramenta que eu tenho certeza que você vai achar. Você era uma pessoa que não era assim tão focada nessa área financeira, né? O que foi o gatilho e qual que foi a maior dificuldade para você mudar a mentalidade? Porque eu acredito que é uma questão de mentalidade, né? Sim. Então, vamos lá. A mentalidade, a gente tem uma mentalidade... Eu pego muito nesse negócio da mentalidade, que a gente tem uma mentalidade não é do pobre, é o pobre, a mentalidade do rico é diferente da mentalidade do pobre. Por que o rico é rico? Porque o pobre é pobre porque ele não faz as coisas que o rico faz. O pobre acha que o rico, ele vive esbaldando, eu quero viver como rico. Mas ele não vive como rico, ele parece ser rico. Então, eu prefiro ser rico do que parecer rico. Você prefere ter o dinheiro... Eu prefiro ter um padrão abaixo do que eu vivo e ter dinheiro para qualidade de vida com a minha família. Eu não ligo de ter um carro ótimo, contanto que eu tenha qualidade de vida com a minha família. Eu não preciso ficar contando uma moeda para passear, para proporcionar alguma coisa melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Então, quando você vai definindo prioridade, você vai ver, putz, isso aqui posso cortar. Isso aqui não preciso. Então, essa minha vontade de melhorar, a partir do momento que eu mudei a minha mentalidade, comecei a enxergar as coisas de outro jeito, uma mentalidade de crescimento, entender a exponencialidade do juro composto, a exponencialidade das ações feitas sempre com continuidade, sempre buscando mais conhecimento, estudar sobre temas diversos, porque... É importante você aprender de tudo, porque às vezes você vai capturar um conceito de alguma coisa ali que vai, as engrenagens vão rodando. Isso vai te dando repertório para você lidar com todo tipo de problema que aparecer na sua frente. Quando as pessoas me ligam, né, procurando emprego, é engraçado que as pessoas perguntam assim, quanto que é possível ganhar? Então, a maioria do brasileiro é por hora. Fala, não, você ganha 1.500 por hora. Não, mas quanto que é possível ganhar, né? Aí você fala, não, eu só faço
a apresentação até o TADE. Não, mas aí não tem hora extra? Falei, tem, mas eu só faço a apresentação até 8 horas de trabalho. Porque é em cima disso que eu acredito que você tem que decidir. Porque se você decide, eu vou lá porque tem mais horas extras, quando acaba a hora extra, você fica sem chão, porque você precisa dessas horas extras, né? Então, a gente acaba gastando, já calculando os nossos ganhos extras. Olha, a palavra já é meio desbalanceada, né? Os meus ganhos extras estão mantendo a minha base fixa. Então, você vê que o desbalanço. Mas, assim, qual a dica que você daria para as pessoas começarem a entender, a gastar menos do que ganha? Então, eu vou dar um exemplo do que eu faço. Eu pego o meu dinheiro, eu tenho todos os meus custos fixos, eu tenho lá. Eu tenho no meu celular aqui. Quanto eu ganho por dia, tem gente que não sabe quanto que ganha no dia até o TADE. Então, todas as minhas contas, o meu orçamento, ele é feito até o meu TADE. 160 horas, tal, 10 dias de Yakin, 10 dias de Hirukin, eu conto até o TADE. Minha vida é até o TADE. Então, com a minha esposa, eu tenho a gente, 30% do que a gente é reserva. Caiu o dinheiro na conta, 30%, não importa se foi 21 dias, 20, 22, 30% é para uma conta separada. Porque se você ficar com aquele dinheiro na conta, que nem você tinha falado a gente perde a mão. Então, automaticamente eu já passo para uma outra conta. Primeira coisa, agora eu tenho que viver com isso. Quando você, eu tenho que viver com isso, você coloca isso na sua cabeça, você vai ter que achar... Bom, então a tática que eu uso todo o dinheiro que é de Zangyo, de extra, eu tenho a minha mulher, esse aqui, você não precisa nem me falar o que você... Isso aqui é seu, é extra, você não precisa nem me falar. Gasta o que você quiser. Com maquiagem, não importa, com unha. O que é pro nosso... Isso aqui mas isso é conversado. A importância de você ter uma comunicação com o seu parceiro, que quando vocês estão em dois, você potencializa isso demais, assim, entendeu? Então, ter esse entendimento, vamos colocar tanto no banco, vamos separar para isso. Essas 2 primeiras semanas, a gente faz o quê? A gente aperta um pouco o cinto. Então, as 2 primeiras semanas, quando chega do meio da segunda semana para até a quarta, a gente fala, nossa, e sempre sobra dinheiro. Por mais que esteja apertado, quando você fez o sacrifício, você já chegou falando, nossa, me esforcei até aqui, eu vou gastar. Você vai num restaurante e você muda a sua mentalidade como? Quando você, todo dia, você come em restaurante, vai no Combine, e deixa de fazer o seu alimento, você toda semana está indo no restaurante, quando você vai, não vira um acontecimento. Eu pego a minha mulher... Toda semana, uma semana a gente sai, na outra não. Por quê? Quando a gente sai, a gente faz alguma coisa de qualidade. Entendeu? Não vai por ir. Cria uma experiência. O que fica marcado não é experiência. Você não vai lembrar, aquele carro... Nossa, a gente tinha um carrão. Não, você vai se lembrar da viagem que você fez com o carro. Então, você começa a pesar o que faz diferença na sua vida. As experiências que vai te proporcionar. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue viver melhor. Serve para você? Não sei, você tem que achar a sua receita. Tava dando uma consultoria, uma mentoria para um amigo meu, um casal. Ele falou, mas o que é importante? Eu falei, não sei, você que tem que saber o que é importante para você. Falei, se tá faltando você um objetivo, deita a sua cabeça, vai sonhar um pouco. Porque se você não tem um sonho, você não tem para onde você buscar energia para fazer alguma coisa, sabe? Sair do automático. Às vezes você só tá vivendo essa rotina, você tá vivendo a rotina. Não, você vai ser o quê? Você só tem uma vida. Você vai deixar a situação que você tá hoje pelo que você fez do passado. Então, se você continuar tendo o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, você vai viver o quê no futuro? A mesma coisa que você está vivendo hoje. Então, se você não está vivendo uma coisa boa, saiba que você precisa mudar. Se você não se apega a nada, tem alguma coisa a se apegar. Você tem que ter uma fonte de inspiração para sair, para levantar da cama, para fazer um exercício, para cuidar da saúde.
Tem uma outra coisa que eu faço que, tipo, que me ajuda muito em orçamento, dieta. Porque eu sei exatamente quanto de alimento que eu como. Sim. A Paula, você vive isso na sua casa, tipo, pode parecer que não, mas a gente sabe exatamente quanto de arroz, quanto de proteína, quanto disso, quanto de aquilo. Não fica o variável não é tão variável, porque a gente já sabe. Eu vou no mercado, a gente não fica passeando. Vou buscar o que eu preciso. Quando a gente vai para passear no mercado, você acaba, esse aqui, aquele ali. Aí quando você vai ver, acabou. Aí você fala, nossa senhora, tá tudo tão caro, hein? Então, é fazer essa gestão mesmo. Procurar. Eu sei que é difícil, é tanta informação, tudo, mas esse projeto que eu tô apresentando com o Tago é uma coisa de acompanhamento, disciplina. A gente tentar fazer disso um hábito. O hábito de enriquecer. Você pode começar no começo, assim, você fica, nossa, não tá dando resultado. Mas é porque você tá olhando, como a Tami falou, imediatismo. Você tem que aprender a olhar o longo prazo. Tirar a lupa e pegar o binóculos, enxergar lá o que eu tô vendo lá na frente para mim. Se a gente fica só olhando aqui na nossa frente, a gente não consegue captar, perceber o que espera lá na frente. Então, quando você tá na sua cabeça, esse esforço que eu tô fazendo é por um motivo nobre. Que seja a sua aposentadoria, você tem que ver primeiro o seu objetivo. Se você não tem um objetivo, cria um. Para você ter e criar um plano. Como é que você vai criar um plano se você para nada? Então, crie um plano para um objetivo. Tenha um objetivo. É a casa, é o carro, é fazer uma viagem. Então, você vai aprendendo. Se você quer pagar uma dívida, tava dando a consultoria para esse pessoal e eles falando, mas pô, não tenho tempo. Aí, tá, vamos ver sua situação. Os dois, a mulher trabalha, aí sai do serviço, fala, tá. Mas como é que você quer sair fazendo desse jeito? Não vai dar, você sabe que não vai dar. Então, primeira coisa, você tem que ter esse choque. Porque você não deve se poupar do choque de falar, nossa, eu tô errando aqui mesmo na mão. Entende? Você tem que ter a consciência do que você vai fazer. Aí pega o final de semana, os dois sempre aqui, a milhão, não sei o quê. E como é que... Então, saber a sua posição, fala, pô, essas minhas atitudes estão me levando pro buraco. E o buraco, você não sabe a profundidade, você pode ter certeza que é fundo. E às vezes você se mete num buraco que vai ser difícil sair. Então, quanto mais cedo você começar a ter esse comportamento, criar hábitos bons, comportamento, disciplina, você vai mas você precisa dar um tempo, dá um ano para você. Você tá precisando quitar uma dívida, você tá sábado, domingo em casa, pô, vai procurar um baito. Sabe, a vida inteira eu procurei fazer um arubaito, peguei alguma renda extra, trabalho em restaurante, o pessoal fala, mano, eu vou ficar... A Milena, que trabalha para você, já me viu, eu trabalho de garçom, de barman, já fui mágico de festa infantil, para mim não tem tempo ruim, eu trabalhei, o negócio, meu apelido é trabalho, só que eu trabalhar, era muito esforço e pouca inteligência, entendeu? Então a gente aprende a trabalhar com inteligência. Meu filho é muito indisciplinado. Aí você pega e fala, você vem aqui, ó, filho. Você não quer estudar, tá? Então pega esse tijolo aqui. Eu falo, é pesado, né? Então, você quer trabalhar levantando ou levantando uma caneta ou levantando um tijolo? Logo ele entendeu. Foi bem prático para ele. Ele sabe que se ele não trabalhar com inteligência, ele vai ter que ser braçal. Então, o insight que veio aqui que a gente podia trazer para vocês. O que você quer? Que talento você tem? Que coisa que você sabe fazer bem? Pega e faz um curso. Pega e começa a se profissionalizar. A aprender sobre administração, aprender sobre educação financeira. Você não precisa ser um expert em investimentos. Mas você só de saber lidar, você não precisa ser o as da matemática. Não, é simples. É só você ter educação, reeducar. Assim como você tem reeducação alimentar, você percebe logo a melhora de qualidade de vida, emagrecimento, saúde, tudo. Na parte de finanças é a mesma coisa. Sim. Eu
para quem não sabe, né? Sou casado com Paula, que é personal trainer, dona de uma academia. Então, nós temos uma vida de dieta, tá? E não é ruim, gente, de verdade. O que é bom? A análise, ela é muito rápida. A nossa compra, ela termina com 6 mil. Isso é para semana, hein? Se chegar a 10 mil, é porque eu comprei alguma coisa que não estava na dieta. Então, eu sei que a minha carteira, se eu for com 10 mil, eu faço a minha compra da semana. Se eu comprar um doce, um bolo, ele vai sair. Então, é muito fácil, porque eu olho o recibo e falo, não, mas isso aqui tem um chocolate aqui, isso aqui não faz parte da dieta, né? E por ela ser personal, ela sempre fala, você quer comer ou você quer se alimentar? Porque se alimentar é uma coisa, precisa de educação também, né? E uma coisa que nós fizemos agora é um cartão só. Nós tínhamos 2 cartões de crédito. Então, assim, hoje, como casal, é crítico, é perigoso você não saber a sua finança como um casal, né? Porque nós somos um casal, nossos ganhos são juntos, né? Então, nós temos que saber como cada um está gastando o seu dinheiro. Então, nós fizemos isso hoje. Hoje, ele é todas as contas em cima de um cartão só. Ou seja, eu tenho uma sócia lá em casa, eu tenho que prestar contas com ela, né? Então, assim, não tem problema. O negócio você falou, pode comprar, quer fazer unha, quer fazer cílios, não tem problema. Mas nós precisamos saber de onde está saindo esse dinheiro, que é muito importante. Porque a entrada é única, né? E a saída, ela é eterna. Braços, São sim. vários. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Tami-san, eu gostaria de saber como que você chegou no Banco do Brasil e como que é lidar com a nossa comunidade. Bom, pegando um pouco o insight do que você comentou, William, sobre conhecimentos e sobre coisas que a gente pode estar fazendo no momento e não está percebendo. Mas isso vai... Para que eu vou fazer? Vou perder meu tempo? Isso vai servir para mim em algum momento? Vou contar uma história. Quando eu morava na Argentina, e aí eu conversava com meus pais em japonês, só que chega um momento que o teu vocabulário começa a ficar fraco. E aí eu estava sentindo que a minha conversa com eles não estava fluindo do jeito que eu queria. E estava no início da faculdade lá na Argentina, uma faculdade pública, que, igual ao Brasil, começou uma época de greves. Então, as aulas tinha, voltavam, não sei o quê, e realmente isso estava me desestimulando bastante. Então, falei, não, eu vou pegar uns meses, vou para o Japão estudar, aperfeiçoar a minha língua japonesa. E daí, volto para a Argentina. E aí fui estudar numa escola em Tóquio que tinha muitos descendentes de japoneses do Brasil. Então, acho que 90% eram brasileiros e o 10% restante, argentinos, peruanos, tinha até venezuelanos na época. E aí, para eu poder conversar com as demais pessoas que eram brasileiros, ou eles aprendiam o espanhol, ou eu tinha que aprender o português. Ou ficava naquele ponto médio que seria o portunhol. Eu falei, não, portunhol não, eu tenho essa oportunidade. Agora também, pedir para um brasileiro aprender espanhol e ainda com sotaque argentino, você está pedindo muito, né? Eu falei, não, tá, eu vou encarar esse desafio. Assim, começou um pouco por brincadeira, mas falei, não sei, vai que lá na frente isso me traz algum retorno. E comecei a estudar. E também eu gosto muito de ler os materiais de leitura na época, agora não, os tempos são outros, mas naquela época tinha material em espanhol, mas aqui no Japão era espanhol da Espanha mesmo, então, clássico, sabe? Cervantes, Quixote, tudo que eu já sabia, já tinha lido, e não, eu queria a informação atual. Então, aí comecei a comprar Manchete, Veja, português. E aí que começou. E por coisas do destino, fui, estava andando, eu sempre brinco, né? Estava andando na calçada, escorreguei, a porta do Banco do Brasil estava aberta, eu fui lá dentro e aqui estou. Mas olhando assim para trás, se naquela época eu não tivesse aquela atitude de falar, não, vou estudar o português. Não sei para que serve. Na época, para mim, português e Brasil era só
Paralamas do Sucesso, que estava fazendo muito, estava tocando muito uma música na Argentina. Eu falei, não, vou. E aí isso me trouxe a essa realidade e de estar hoje aqui com vocês. Então, olha, aprender sempre, sempre é muito importante, nunca é demais. E o que o William falou, pode ser qualquer coisa. Pode ser alguma coisa que vocês precisem no momento, que você sinta uma afinidade. E hoje em dia é um momento, olha, propício. Qualquer coisa que vocês quiserem estudar. É só ir lá na internet, é só ter um celular, um computador, aprenda. E outra coisa, eu sei que é uma língua difícil. Para mim também, que eu sou nascida no Japão, mas como eu me criei na Argentina, tenho os meus desafios, aprendam japonês, tá? E aí, a partir do momento que vocês sintam o gosto, vocês vão sentir que realmente a coisa vai mais rápido. Aliás, aqui nessa região de Osaka, de Hyogo, acho que é até mais fácil vocês aprenderem e praticar o japonês. Tem muita gente que veio de outras regiões, né? Aichi, Fukui, mas aqui em Osaka, eu acho que as pessoas são mais abertas. E existe mais um clima propício para vocês aprenderem. Então, é assim que eu estou no banco. Outra coisa também que eu posso até compartilhar para vocês é que, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu sempre procurei fazer mais do que era solicitado, sabe? Mais do que era pedido. Falei, não, tá, estão me pedindo para fazer até aqui, eu acho que consigo, vou tentar dar um pouco mais. E outra coisa muito importante, se eu estou fazendo, eu que quero fazer mais do que é solicitado. Então, se por algum motivo aquela outra pessoa não reconhecer ou não enxergar isso, não fiquem desmotivados, tá? Isso, porque foram vocês, foi meu sentimento que quis fazer isso. E em algum momento isso chega, isso é reconhecido, Certo. chega a retribuição. O mais importante, chega o nosso próprio reconhecimento. Acho que não adianta as pessoas em torno te reconhecerem se você não sente que você fez a coisa certa. Então, isso é muito, muito importante e tentem, se puder, colocar em prática. Acho que eu já conversei até com o William, mas assim, tem uma palavra que está no meio do nosso grupo, nós temos um outro grupo que nós falamos muito sobre intraempreender, né? É você empreender no local onde você já trabalha. Ou seja, você começa a pensar como um líder, como um chefe de setor, como dono da fábrica, como dono da empreiteira, tá? Vai acontecer o que a Tami falou. Pode ser que ninguém reconheça, mas você se deu e você aprendeu. Nesse percurso você vai aprender muita coisa, né? Coisas que as pessoas não iriam aprender. E quando houver a necessidade agora de sair do intra para empreender, você tem uma bagagem que nenhum outro tem. Então, assim, você sempre vai ter que se dar mais se você quer ser diferente, se você quer estar acima dos demais, né? Você quer estar acima da média, você tem que se doar um pouco mais, né? Acho isso muito importante. Temos de investimento, Tami, temos alguma coisa assim que você poderia... O que o brasileiro precisa fazer hoje para começar, talvez, a investir Sim. com segurança? Olha, eu vou começar contando primeiro por uma situação que me chamou muito a atenção quando eu comecei a trabalhar em banco aqui no Japão. Eu acho que todo mundo espera que aquela pessoa, o dono daquela poupança que tem um saldo mais elevado, também tem uma renda alta. Na empresa, nós precisamos solicitar à pessoa os comprovantes de ingressos, porque futuramente pode fazer uma remessa, e aí nós chamamos de regulador, seria o governo japonês. Ele vai pedir qual é a origem desse valor, se não está fazendo lavagem de dinheiro, se a procedência está tudo certo. Então, é função também do banco, a pedido do governo, da gente pedir o comprovante de renda. Daí, olha, coisa muito curiosa. A grande maioria que tem um saldo alto na poupança, o comprovante de renda anual, ele é médio a baixo. Então, não é o que você ganha, é como você gasta e como você organiza as suas finanças. E faz todo sentido o que o William teve falado até agora, tá?
Então, primeira coisa, volto a falar, separem a conta do que vocês recebem um salário e utilizam para os gastos do dia a dia e a conta de poupança. Outra coisa, diversifiquem. Hoje em dia nós temos acesso a informações muito fácil e vemos, lá no Brasil você pode investir em ações, você pode até mesmo deixando numa renda fixa com um retorno de 2 dígitos. E aqui no Japão, os juros já historicamente são muito baixos. Vocês sabem que deixam no banco japonês, deixam no correio, deixou lá parado muito tempo. Aí você vai ver, se entrar uns centavos, é muito. Não chegamos ainda ao ponto da Suíça que você deixa o dinheiro no banco e o banco ainda Isso, você paga para deixar, porque eles estão cuidando dentro do banco, né? Mas aí a orientação seria: mantenha a conta separada e, enquanto investimentos, querem investir para o Brasil, vocês já estão com um projeto de médio e longo prazo que vocês vão retornar para o Brasil, ótimo, isso é muito importante. Mas também façam, primeiramente, uma reserva de emergência. Aí, o que é a reserva de emergência? Nós que moramos num país que tem terremoto, não tem um kit de emergência? É aquela sacolinha, aquela mochila que vai ter o mínimo de mantimentos e coisas que nós vamos precisar para 2 ou 3 dias de terremoto, né? De se surgir uma emergência. E a reserva de emergência é também isso mesmo. Aí, quando se fala de reserva de emergência, sendo muito, muito conservadores, geralmente falam assim, vamos supor, acontece alguma coisa, você não pode trabalhar, fica parado. Então, calcula 2 a 3 meses que você consiga se manter sem trabalhar. Mas aí, poxa, 2 ou 3 meses de salário, logo de cara, é muito, né? Para você começar, você pode até no primeiro dia ter toda a intenção. Mas aí passa uma semana, passa um mês, você percebe que está bem difícil de atingir aquela meta, desiste. E aí, reserva de emergência, nada. Vamos continuar gastando. Então, o que nós no banco sugerimos muito começa essa tua reserva de emergência calculando uma passagem para o Brasil. Porque em algum momento surge uma emergência. Aí você tem que voltar às pressas. Você tem aquele dinheiro, já está separado, tá? Começa, o princípio, tá? Calculando mais ou menos quanto que é uma passagem para o Brasil. Aí, a partir disso, quando você atingir, você vai ficar, nossa, consegui. E aí isso vai levar ao segundo estágio, que seria para 2 meses, 3 meses. Então, essa reserva de emergência é muito importante. É uma coisa que eu percebo, os brasileiros da comunidade, pouca gente faz. Negligenciam demais isso. Isso. Uhum. Aí, o segundo passo é diversificar. Vou mandar para o Brasil, quero aplicar no Brasil. Sim, certamente no Brasil, em juros paga melhor. Mas por que paga melhor? Porque também a moeda brasileira, o governo... A situação do Brasil também, se a gente compara com o Japão, com os Estados Unidos, a inestabilidade é muito grande. Por exemplo, fazendo um comparativo, quem no final do ano passado, início desse ano, queria mandar 10 mil reais lá para o Brasil, queria que chegue lá, 10 mil reais, dava mais ou menos uns 305 mil ienes. Tá, e falava, não, mas eu vou deixar no Brasil, porque no Brasil eu vou receber 12%. Ok. Dezembro, você mandou equivalente a 300 mil ienes, um salário, os 10 mil reais estão lá aplicados. Hoje em dia, com o dólar, que caiu bastante comparado com o início do ano, e o real, que ficou fraco. O real ficar fraco significa o quê? O dólar no Brasil aumentou. E o dólar no Brasil aumentou por questões fiscais, porque o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada. E olha que não arrecada pouco não, tá? Então, hoje, para você mandar o equivalente a 10 mil reais, com 265 mil, isso, já dá 10 mil reais. A gente está falando em menos de um ano. Você deixou o dinheiro aqui, numa moeda forte, pode ter deixado em ienes, pode ter deixado em dólares. 30%. 30%.
Mas quem mandou em dezembro, mandou pensando, não, eu vou mandar lá porque vai render 10%. E aqueles 10 mil reais, se você reconverter hoje para ienes ou para dólares, você vai ter muito menos. Fora que as pessoas esquecem que emergências acontecem. Isso acontece com todo mundo. Até em situações assim muito tristes no banco, sabe? A pessoa tem um dinheiro lá, está aplicado lá, e ele vem e nos procura. Nossa, meu marido sofreu um AVC, ou agora meu filho, ele passou no teste, o vestibular, só que eu preciso de um dinheiro X. O dinheiro está aplicado no Brasil, quero trazer de volta. Se ainda conseguir trazer de volta, ótimo. Sem contar que vai perder com as taxas de envio, a burocracia e a taxa de câmbio. Porque quando o dinheiro saiu do Japão para o Brasil, foi com uma taxa de câmbio. E aí, só lembrando, o real ficou barato. Então, aquilo que eu deixei no Brasil, mesmo rendendo 10%, eu faço a reconversão para ienes ou para dólares, eu vou ter menos ienes. E aí a pessoa não vai conseguir, vai faltar para poder fazer o seu pagamento que precisa, como também tem muitos casos, por exemplo, a pessoa nos procura e fala assim, meu dinheiro está no Bradesco, está no banco, num banco concorrente. Por favor, eu quero que vocês tragam para mim. Não, mas desculpe, o dinheiro está onde? No concorrente. Mas quero que vocês tragam para mim. Se está no concorrente, a gente não consegue. E aí a pessoa fica naquela, sabe, naquela correria, tem que nomear uma pessoa de confiança, um procurador, para que consiga reverter o valor que mandou lá no passado para o Brasil, trazer de volta e ainda perdendo com a variação cambial. Então, diversifiquem, tá? Mandar aplicar no Brasil, ótimo, mas sempre deixem. Primeiro, iniciem com a reserva de emergência. E após, se vocês puderem deixar, já fazendo um planejamento. Daqui a um tempo, o meu filho ele vai ir para o ensino médio, Chugaku, Koko. Já fiquem preparados e atentos que vai precisar de um valor. Então, deixem o dinheiro aqui e não mandem tudo para o Brasil. Tá? Mesma coisa. Estou pensando em comprar uma casa aqui no Japão. Mas eu tenho dinheiro lá no Brasil, qualquer coisa eu trago. Sim, mas faz as contas, compensa trazer esse dinheiro? Não é melhor juntar um pouco, fazer uma entrada mais ou menos razoável para comprar esse imóvel aqui no Japão? Porque isso também acontece muito. A pessoa, como o William falou, coloca a prestação dentro daquele orçamento do momento. Não, eu vou conseguir pagar. Só que o salário vai mudando. Eu posso fazer o cálculo em cima do salário do mês que eu tive bastantes horas extras. Mas se daqui a uns meses a situação mudar, é o que o Tago-san falou, né? Ele sempre calcula a base salarial sobre o TED, a hora normal. Não contem com a hora extra. Então, isso aí realmente é o básico. A reserva de emergência e diversificar. Deixa sempre um dinheiro aqui, porque imprevistos podem acontecer. E acontece. Acontece muito. Uhum. E também, desculpa, uma coisa muito importante também, para quem tem filhos, comecem cedo. Porque o fator tempo, nossa, isso aí não ganha nenhum juro, nenhum produto bom, nem aplicar ações da própria Apple. O fator tempo, se vocês têm um filho, ele nasce com 1 ano, vocês abrem uma conta e já começam mensalmente a colocar um valor, 15, 18 anos, nessa conta vocês já podem ter o valor equivalente à entrada para uma faculdade, para ele poder se emancipar. Então, acho que esse é o melhor presente para quando nós somos pais, podemos dar a nossos filhos. Além de, claro, os ensinamentos, né? Sim, muito obrigado, belas palavras. Gostaria de abrir para o pessoal aí, quem quiser fazer alguma pergunta. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aí? Assim, culturalmente, o Japão, assim, é um país machista, né, sexista e tudo mais. Para você, pelo cargo que você ocupa, assim, você sente dificuldade no seu dia a dia? Isso é um empecilho? Você ser mulher e lidar com
a maioria de homens. Assim como ela disse na solda, né? Então eu tô só pegando um gancho, assim, mas é uma curiosidade minha, assim, né? Que eu conheci poucas mulheres, assim, nesse patamar, né? Dentro da empresa, eu sou muito grata, eu nunca senti esse tipo, nunca passei por uma situação por eu ser mulher. Muito pelo contrário, e ainda mais esses últimos tempos, com a questão da diversidade, sabe, de mais mulheres no topo, talvez mais portas se abriram. Agora, isso aqui é um pensamento muito pessoal, né? Eu acho que temos que ter muito cuidado, porque você não pode ser valorizada por ser mulher. Senão, puxa, eu fico até sem graça com meu colega que é homem. Eu quero ser valorizada pelo meu empenho, pelo que eu estou fazendo, né? Mas dentro da empresa, não. Realmente, eu só tenho a agradecer. Fora, acontece. Mas eu não levo como um empecilho. Eu acho até folclórico, sabe? Às vezes eu fico até rindo. Quando vou eu e um colega meu, e a gente vai fazer uma visita numa empresa japonesa ou até órgão público, sabe? Que eu preciso participar de palestras, tem apresentações. E aí eu chego, me apresento e tá meu colega do lado que é homem e a pessoa só fica olhando para meu colega, achando que ele é meu chefe, né? Isso. Aqui no Japão existe, quando você vai se apresentar, e você entrega o cartão de visita, a hierarquia, que a pessoa, digamos, de hierarquia mais... Superior, maior, né? Isso, superior, entrega primeiro o cartão. Então, quando eu entrego, aí a pessoa me olha como, nossa, tipo... Tá entregando furando errado. fila, isso. Eu ia achar maravilhoso. Mas não, olha, isso até me faz lembrar, na Argentina, por ser quando eu fui morar lá, quando era pequena, e as pessoas até poderiam ter alguma atitude de racismo, sabe? Mas eu tive um bom ensinamento da minha mãe, que uma vez, eu até lembro, na escola, começaram realmente a fazer bullying comigo, me chamando de chinesa. Acho que acontece muito no Brasil também, né? Japonês, tudo olho puxado e fala, né? Para japonês chama chinesa e acho que para chinês chama de japonês. E isso, para mim, assim, me doeu um pouco. E cheguei em casa e falei para minha mãe, fizeram bullying comigo, me chamaram de chinesa, não. Aí a minha mãe falou assim, mas você é chinesa? Não. Bom, então, por que você está chorando? Agora você vai chorar de verdade porque eu vou te dar uma chinelada. Tá. Raiz. Essa é a raiz. E, sabe, isso me marcou. Então, após, por situações que eu passei, no Japão também já passei por discriminação, que meu japonês, no início, era um japonês com sotaque forte. Eu não era educada no Japão, então a pessoa ficava me olhando e achava que eu era chinesa, no próprio Japão, né? Mas não levei isso como um preconceito. Acontece e acontece, só não vou te falar que não. Mas eu acho que também depende de como você encara isso. Eu levo na esportiva. Não generalizando, assim, né? Acontece não só no Japão, como em outros lugares também, né? Mas essa questão de diversidade, você acredita que hoje teve uma evolução, assim? Hoje eles lidam de uma maneira melhor, assim? Fora do Japão, com certeza. E no Brasil, acredito que isso muito, muito, né? No Japão, acho que tá tentando. Um pouco devagar, mas assim, eu também sinto uma melhora desde a época que eu cheguei até agora, né? Assim. Até para os próprios tratamentos com os estrangeiros, né? Eu acho que sim, teve uma melhora. E o japonês está se esforçando. Eu procuro também falar muito para as pessoas que às vezes não têm uma experiência muito boa com o japonês, que muitas vezes não estou, digamos, defendendo, mas muitas vezes não é que o japonês ele está discriminando. O japonês ele é tímido e ele, não sei, tem receio de lidar com o estrangeiro. Então, ele se escapa, ele se fecha,
Mas eu acredito que não passa pela discriminação, preconceito, isso. Claro, tem casos também que sim, né? Eu queria perguntar para ele se você faz investimentos aqui no Japão. Nisa, né? Nisa, investimentos aqui no Japão. Então, vamos lá. No Japão eu não invisto, no Japão o único investimento que eu tenho mesmo é moeda. Eu tenho a minha reserva, eu utilizo em moeda, assim. Uma parte do meu patrimônio eu deixo no Brasil, investido, diversificado em alguns ativos, previdência privada, ações, inclusive sou acionista do Banco do Brasil. Mas assim, eu procuro diversificar de acordo com os meus objetivos. E eu entendo, como a Tami disse, a moeda japonesa, como você vai estudando mais macroeconomia, você não tem noção de como o Japão é importante no cenário mundial. Porque se o Japão resolver mesmo se mexer, eu estava falando, é uma placa tectônica que vai se mexer, porque é muito dinheiro que o japonês tem fora do Japão, investido e moeda. Então, eu procuro deixar minha reserva de emergência, uma parte do meu patrimônio, pelo menos metade, em moeda japonesa. E a outra metade eu deixo no Brasil. O que estava falando, a beleza do mercado financeiro é que ele tem ativos para todo tipo ele tem recursos que você pode utilizar para qualquer tipo de curto, médio, longo prazo, aposentadoria. A partir do momento que você começa a se expor mais, aprender mais, você vai ver que são um mar de oportunidades, assim, que tem um ativo para cada parte da sua vida. Você fala, ó, eu tenho ativos, títulos públicos de 10, 15, 20 anos, sempre atrelado à inflação, para eu poder pelo menos estar tirando essa diferença e aproveitando que está numa taxa bem alta pagando o mínimo que eu quero receber mais a inflação. Então, eu estou aproveitando, você tem que aproveitar os momentos. Então, a minha reserva de emergência toda no Japão, tipo, que eu preciso usar mesmo, e vou capturando algum outro movimento com o que eu consigo capturar do mercado brasileiro também. E americano também, né? Procuro pegar alguma coisa lá também. Primeiro, aquilo que foi comentado, de a gente chega no Japão, a gente tem uma visão financeira totalmente diferente do que a gente tinha no Brasil. Eu gostaria da opinião dos dois, porque acredito que cada um tem uma experiência diferente e talvez possa dar visões diferentes. A respeito de você comprar um patrimônio, trocar de carro, qualquer coisa que você queira crescer assim um pouco a mais, qual o momento certo que você escolhe para fazer isso? Somente você já tem a reserva de emergência, eu posso me endividar. Na opinião de vocês dois, qual seria o momento certo de, tipo, vou aumentar, subir meu estilo de vida? O momento certo primeiramente, a reserva de emergência, tá? Não adianta você querer comprar um passivo se acontecer alguma coisa, você não vai ter como se guardar. E o momento certo, acho que o momento certo é o que você vai sentir junto com a sua família. Porque tem pessoas que podem passar a vida inteira não fazendo questão de ter uma casa. E aí, não, vou deixar esse dinheiro em investimentos, em ações, o que seja, né? Numa conta bancária e vou viver de aluguel. Mas se para você, para tua família, não, ter uma casa também é uma decisão importante, eu acho que isso tem que ser conversado entre vocês, porque não tem, financeiramente falando, o que eu posso te orientar simplesmente isso, ter uma reserva de emergência. Você tendo a reserva de emergência, pois planeja em família, se você acha que é o momento certo de adquirir a casa, mas também as pessoas aqui, quando compram, falam, não, olha, e a propaganda também, né? Você consegue comprar essa casa pagando tantos mil por mês, o valor da prestação. E aí, automaticamente, você calcula, puxa, eu estou pagando 80 mil de aluguel, aí a prestação vai ser 90 mil.
Então, só 10 mil de diferença e a casa vai ser nossa? Não, vamos comprar a casa. Mas cuidado, porque isso aí, você comprar a casa também, tem impostos, Seguros. seguros também que são obrigatórios. Não tem como você fugir e também não fuja, porque se acontecer uma catástrofe, o seguro que vai te ajudar. E fora isso, também deixar bem analisado o cenário. Hoje, a tua família tem uma renda de X. Existe estabilidade? Pode ser que daqui a um ano essa renda X ela acabe diminuindo, então a minha prestação vai ficar mais pesada. Isso também é muito importante. Pensar a aquisição de uma casa significa que, de tempos em tempos, você precisa também fazer uma manutenção dela. E esse dinheiro também tem que estar já calculado dentro do orçamento. Para reserva de emergência, a gente teria que incluir esses outros custos, né? Eu gostaria da opinião dele. É uma visão bem parecida, onde eu vejo que a gente tem que ver a sua necessidade. E isso é muito pessoal de cada um. Você vê só superficialidade do marketing, você consegue. Você tem que ver se faz sentido. Você, como a Tami disse, você tem estabilidade no seu trabalho? Porque às vezes você está enraizado, você comprar um imóvel, você está enraizado ali naquele lugar. Então, às vezes, isso não te permite mudanças. Às vezes a oportunidade de emprego está lá em Tóquio, está lá em Haiti, está lá. Então, isso não vai te permitir. Então, você tem que pensar, levar isso em consideração na hora. Tipo, eu não posso falar para você o que é certo e o que é errado. Você, dentro da sua realidade, do que você conversou com a sua família, do seu projeto de vida, do seu momento atual, você vai ter que fazer essa escolha, mas pesar todas essas coisas. Antes de você buscar, falar, vou comprar uma casa porque cabe no meu orçamento, você acaba, às vezes, enrijecendo tanto o seu orçamento com a compra de uma casa, e você perde isso. Se o seu maior bem, a coisa que você mais preza na vida é liberdade, faz sentido você se enraizar num lugar. Daqui a pouco você vai ter que... Você quer mudar, você quer ir para outro país, você quer voltar. Então, sabe, trazer a racionalidade um pouco. Realmente eu preciso, eu quero, é importante para minha família, a gente não está tendo uma qualidade de vida adequada num apartamento, levar tudo isso em consideração antes de você fazer essa aquisição. Quanto a casa, carro, eu acredito que você chega num momento que você pode, por exemplo, um carro, ao invés de você chegar e entrar num financiamento, você pensar, pô, eu não posso pegar e ficar com um carro barato e juntando dinheiro, porque você não fica com o seu orçamento rígido. Você precisa ter essa flexibilidade de, se deu uma dor de barriga, eu preciso... Agora, quando você tá com parcela de carro, parcela de casa, celular, cartão de crédito, aí só mais um, passa em 10. Quando você vai ver o nível de gasto que você tem em parcelas, já comprometeu todo o seu orçamento. Então, você não tem como se movimentar. Então, fazer as contas para ver se faz sentido. Porque é tentador. Cabe na sua... Então, ele embute lá, só que ele não embute. Ele fala, você consegue com parcelas de tanto, mas ele não embutiu o seguro, não sei o quê. Então, você vê diversas pessoas aí devolvendo a casa, não conseguindo arcar, surgiu uma doença, alguma coisa, e a pessoa está totalmente despreparada. Então, levar isso em consideração na hora de adquirir aí algum bem de maior valor, assim. E também tem que... Desculpa, né? Só acrescentando... tem que perder um pouco aquele pensamento da cultura brasileira de que comprar casa e comprar, por exemplo, carro é investimento. No Japão não é investimento. Você pode comprar uma casa e você morou lá um mês. A partir do momento que você abre a porta e colocou teus pés lá dentro, já é uma casa usada. Desvalorizou. Desvaloriza. Carro é a mesma coisa.
Hoje em dia, a situação é especial porque vemos de pós-corona, os carros estão em falta e os carros usados eles estão valorizados. Mas isso, historicamente, no Japão não acontece. É uma situação assim, muito específica do momento, mas as casas também. Agora, mesmo você fazendo toda essa avaliação, conversando bem com a família, e achar que não, que realmente compensa, vai ser uma coisa legal para a família, aí a gente só deseja muita sorte, né? E se vocês escolheram a Jinko, né? Que é um emprego de por vida, aí tudo bem, tá tudo ok. Pergunta referente tanto casa aqui no Japão quanto no Brasil, né? Porque eu acredito que a realidade de muitos brasileiros é voltar pro Brasil e ter seu canto. A minha segunda pergunta seria também para os dois, referente a carry, acho que é carry trade que fala, que seria você fazer um empréstimo num país que a taxa de juros é bem mais baixa e investir onde está pagando um pouco mais. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Posso. Vamos dar aquela. A gente estava comentando antes de começar. Teve o Ien, teve um movimento que o Banco Central japonês fez, que a taxa de juros nos Estados Unidos eles já estavam dando a intenção que ia cair. Então o iene automaticamente já ia se valorizar. O banco japonês foi lá e injetou mais 40 bilhões de dólares. Então o ien, quem estava fazendo carry trade, teve que parar sua posição, porque ele está capturando aqui para ganhar uma porcentagem lá. Só que só essa desvalorização que a gente falou, dos 30%, o cara perdeu a rentabilidade dele em um movimento. Então, tem que ser... Para você fazer esse movimento de conseguir capturar, você tem que entender o que está acontecendo. Se você é investidor de petróleo, você tem que ver quais movimentos macro que acontecem no mundo que podem fazer com que aquilo lá vai valorizar ou desvalorizar. Você mexe com o petróleo, guerra na Líbia, guerra no Israel, Oriente Médio, não sei o quê. Tipo, caiu a taxa nos Estados Unidos, vocês vão ver que daqui a pouco os portfólios, o que funcionaram até agora, não vão funcionar, porque eles têm que se readequar, porque o mercado funciona em expectativa. Então, no Brasil, você tem ações que são ótimas, que estão totalmente desvalorizadas. Então, o que a gente consegue com conhecimento? Capturar essa assimetria. Porque o Brasil ele precisa de fluxo para a bolsa crescer. Então, saindo o dinheiro dos Estados Unidos, que vai parar de pagar uma taxa muito alta, o Brasil, você coloca China. O pessoal vai investir na China hoje, com uma bolha imobiliária quase estourando. Patrimônio do chinês, o patrimônio do chinês é imóvel. O imóvel na China caiu 60% nesses últimos anos. Então, você imagina você ter todo o seu patrimônio investido e você, em 2 anos, seu patrimônio cair 60%. Então, todos esses movimentos vão fazendo com que essas mudanças aconteçam. Então, o carry trade você tem que tomar muito cuidado para você não incorrer no erro de entrar na hora errada do movimento. Todo recurso que você aplica, seja em ações fora, carry trade, forex, é um dinheiro que você ganhou com o esforço do trabalho do dia a dia aqui no Japão, certo? Então, é arriscado. E pensa sempre, todo aquele esforço, todo aquele dinheiro que você conseguiu juntar, se vale a pena e o mais importante, se você tem o conhecimento para, digamos, colocar esse teu valor, esse teu patrimônio, não só teu, da família, em risco, tá? Acontece muito, as pessoas nos procuram e falam, eu quero mandar para a corretora tal, às vezes tem para paraísos fiscais, né? E a gente, não é que nós queremos estimular, mas perguntamos, tem certeza? Até quando começou o Bitcoin, que eu particularmente acho uma boa opção, mas tem que conhecer bem, né? E aí, não, mas você tem certeza, você tem conhecimento, você conheceu como esse investimento, empresa? Tudo na internet. Bom, a gente tenta dar um suporte para que a pessoa, porque no final quem vai decidir é o próprio cliente, se vai mandar ou não.
E não são raros os casos que aí passa um tempo, a pessoa volta e fala, então, era melhor ter deixado aqui no prazo fixo. Uhum. Porque quando o ganho é grande, né, ou a promessa do ganho é grande, tem também os seus riscos. Isso. E tem que ter bastantes conhecimentos. Queria só complementar o negócio que você tinha perguntado da casa antes do Brasil, essas coisas. Então, tem uma pergunta frequente que, tipo, a gente conversa, o pessoal fala, tô comprando uma casa no Brasil e... Aí o cara pensa em ficar... Tá, mas você vai voltar pro Brasil em pouco tempo? Não. Então, você... não que seja errado, cada um, no final, como eu também disse, o botão que aperta no final cada um tem que saber se é viável ou não. Mas tem que pensar, tá, eu vou comprar uma casa lá no Brasil, aí eu vou botar para alugar. Aí o cara, ninguém vai cuidar da sua casa, quem já teve casa de aluguel, já morou, então você vai ter um patrimônio que frequentemente você vai ter reforma, você vai ter os custos. Não pense que você comprar uma casa, eu comprei uma casa, ela se valorizou e às vezes o que ela se valorizou foi só a inflação que você tá repondo. Então, aí fora é 30% de imposto. Você recebe aluguel, você paga imposto sobre o aluguel. Diferentemente de você estar no mercado, um CDB, ou uma ação, um fundo imobiliário que ainda o rendimento ele é isento de imposto. Então, você tem que tentar capturar. Eu vou colocar 400 mil, você tem 400 mil reais, eu vou colocar 400 mil em um imóvel, que você tem que perceber também a liquidez. A facilidade de você transformar aquele seu ativo em dinheiro, em você precisar. Se você precisar vender um fundo imobiliário, uma ação, em 2 dias está na sua conta. Se você precisar resgatar um CDB de liquidez diária, alguma coisa... Então, é isso que eu falo da beleza do mercado financeiro, é que ele te proporciona todas essas opções. Então, pensar bem, é que o brasileiro ainda tem essa mentalidade tipo de casa é para quem sabe, para quem tem tempo, paciência e dinheiro, você sempre vai conseguir fazer bom negócio. Mas você ter dinheiro e não ter paciência, você vai muitas vezes entrar em maus negócios. Então, eu só queria fazer essa complementação. A minha pergunta, na verdade, eu acho que é um pouco da história, né, dos imigrantes, né, que vêm para cá. E eu acho que é um pouco da minha história também, que estou há 5 anos, que é como recalcular a rota quando você se depara com algumas questões externas, como a pandemia que aconteceu, como está acontecendo a guerra com a Ucrânia. Isso, querendo ou não, acaba prejudicando também a gente, seja com a estabilidade no emprego, com menos horas trabalhadas, mesmo com o TADE, né? Você acaba cortando alguns dias da semana, algumas horas do seu dia, e isso acaba impactando no nosso planejamento, né? E, claro, que hoje em dia, eu acho que com a inflação que vem aumentando cada vez mais no Japão, e o custo de vida aumentando, esse planejamento ele vem mudando a cada mês, a cada semana, às vezes, dependendo da situação, né, dos desafios que têm ocorrido, né, seja por eleições, seja por algumas questões políticas, catástrofe, né. Há pouco tempo a gente tinha esse desafio, essa questão da falha de Nankai, que poderia ter um mega terremoto, e aí você vê o preço do arroz aumentando, vê o preço de insumos básicos aumentando, que é um custo fixo nosso, né? E isso traz esse planejamento, né? Acaba impactando o nosso planejamento do dia a dia, e aí, quem sabe, nessa questão de você não conseguir até uma emergência, economia de emergência, né? Então, eu queria a opinião de vocês de como recalcular essa rota. Eu vou te responder com o caso de uma cliente que eu conheci essa semana, visitei, conheci. Ela tem um salão de beleza e ela voltou ao Brasil 2 anos atrás. Lá do sul do Brasil, montou lá levou os equipamentos, como ela também fez cursos no Japão,
estava tendo um bom faturamento e realmente estava tentando se adaptar. Só que ela acabou voltando para o Japão. E conversando com ela estava me confidenciando, tem 2 filhas pequenas. A questão da segurança pesou muito e ela falou que teve um dia que uma das filhas ficou doente, ela foi atrás de um médico, após que achou um médico, e é médico de convênio, não é SUS, tá? Mas ela teve que esperar 6 horas para ser atendida. Então, nesse momento que ela falou, não, eu vou prezar por qualidade de vida e segurança, e ela desmontou tudo e voltou para o Japão. Essa questão de como você vai fazer o planejamento da tua vida, que também tem a ver, claro, o financeiro, vai muito de pessoa a pessoa e também do momento da pessoa. Porque como está tendo essa situação hoje em dia, que é uma situação crítica, tem pessoas também que estão achando oportunidades, justamente porque estão acontecendo essas adversidades, tá? Eu vejo, por exemplo, o Tago-san, acho que é um deles. Como as empreiteiras foram para aquele lado, sabe, de tudo sistematizado, eu coloco pessoas só para, digamos, fechar parafusos, e ele não, ele está fazendo uma coisa diferenciada. E eu volto a falar, fico muito, muito surpresa de que vocês estão aqui e o tempo ainda está passando. Eu estou aqui apreensiva, né? Porque vocês estão perdendo um domingo valioso e a gente está aqui, digamos, deixando vocês presos. Mas vejo que vocês estão aqui por própria vontade, vocês estão gostando. Então, isso vai muito na avaliação de cada um. Mas você estava me contando, você está trabalhando em solda, é uma coisa que você está aprendendo, já tinha uma experiência, mas a Sibeli mesmo estava falando, tem muito campo. Conversei com um cliente também esses dias, que ele falou, aqui tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. Não chega ao sonho americano, porque o japonês ainda tem um pouco de receio, não vamos falar preconceito, mas se você achar que no caminho que você estava, as coisas estão apertando, por exemplo, no teu caso, que você está nesse mercado de solda, acho que tem muito, muito campo, porque o Brasil também está no mesmo sentido, que as pessoas estão envelhecendo, mão de obra caindo, mas o Japão, nisso aí, está muito acelerado. Então, vai faltar mão de obra, justamente, por exemplo, do que você está fazendo. Continua se especializando. E quem sabe, você um dia vai sentar na mesma mesa do Tago-san, você falar, me manda gente. Não é? Uhum. Mas isso, olha, vai muito de cada um e é uma decisão pessoal. Uhum. Mas dentro das crises, tem oportunidades. Bom, eu anotei aqui algumas coisas. Como recalcular a rota? Primeiro, qual que é a ideia do planejamento? Quando você vai viajar, vamos transformar isso mais um exemplo mais tangível assim pra gente. Você vai viajar. Você acha que fica mais fácil você viajar quando você tem um mapa onde você sabe mais ou menos. Fica mais fácil de você recalcular o que você precisa fazer quando você tem um mapa. Se você põe... bota aí o pessoal no carro e vamos. Aí daqui a pouco você olha, a gasolina tá lá no vermelho, aí deu vontade de ir no banheiro e totalmente sem um planejamento. Não é que o planejamento vai ser aquilo, mas você tem que ter um caminho que você vai seguir. Então, é importante você ter um planejamento por isso, que aí fica mais fácil de você meu objetivo é esse, eu preciso recalcular. Tá, eu preciso fazer o quê? Surgiu esse imprevisto, pandemia. Enquanto você tem uma oportunidade, tem um chorando e tem outro vendendo lenço. Você tem que ver aonde que está precisando. Qual área que você pode se especializar. Demanda, oferta e demanda. Se tem a área de tecnologia, tá muita falta. Pessoas especializadas, pessoas com conhecimento técnico de alguma área muito bons profissionais não ficam desempregados nunca. Nunca, sempre tem oportunidade. Então, procura se especializar, sabe? Deixa a rede social de lado e procura. Parece que é meio... todo mundo sabe, mas ninguém faz. Quantas pessoas
Pega o dia a dia de vocês. Quantas pessoas que vocês estão lá almoçando, que estão fora do celular estudando? Vocês veem alguém estudando no horário de almoço? Vocês veem alguém... ou tá assistindo a vida dos outros, vocês estão vendo os outros prosperar? Vocês estão vocês, assim, eu digo, as pessoas no geral estão utilizando esse tempo. Eu tava falando pro Thiago, o que que eu faço no meu Iaquim? Eu janto antes de sair de casa, é 50 minutos de estudo. É caderno, vídeo estudando, cursos que eu faço. Então você tem que arrumar, não tenho tempo. Vou cortar essa. Cara, corta. Mas é legal. Gente, eu acho que é o bate-papo onde eu menos participei até hoje. Então vai ser um Dinco Cast pra mim, que é onde eu participei pouco. Mas isso é graças a vocês. Eu quero agradecer também por compartilhar a sua experiência, né, William, por estar aí trazendo um projeto novo junto aí. E para quem tá aqui participando, para quem tá assistindo, tá? Esse material vai ser fornecido em formato de e-book, né, pelo William. Então acesse os nossos links e se você assistiu até agora, nós temos outros vídeos interessantes e você pode nos seguir através do YouTube ou do Spotify. Certo, gente? Então gostaria de agradecer todo mundo que está aqui participando e esperamos vocês novamente. Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Dinco, um novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.